Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Hoje abordaremos os contatos com a vida após a morte. Nós podemos ter uma compreensão do que as pessoas acreditam ser a vida após a morte, mas sabemos realmente o que acontece lá? O modo como reagimos ao que ouvimos a respeito depende muito das nossas crenças pessoais ou da nossa religião. Existe uma vasta gama de relatos de experiências de quase morte, encontros com anjos e experiências fora do corpo. Destes encontros pessoais até pesquisas nos campos parapsíquicos, este podcast oferece informações sobre o que aguarda na vida após a morte. Falando sobre os ditos encontros, 6 semanas após sua morte, meu pai apareceu para mim num sonho. Foi uma experiência inesquecível que me obrigou pela primeira vez a pensar sobre a vida após a morte. Esse texto, obviamente, não é meu, mas de Carl Jung. Ao longo da história, as pessoas têm contado suas experiências pessoais no mundo espiritual por meio de contatos com antepassados, o trabalho parapsíquico, lançando mão da energia psíquica do universo com o intuito de ver o mundo fora de nós mesmos. Encarar essas experiências com a mente aberta não só nos ajuda a acelerar nossos próprios processos de cura nesta vida, como pode até contribuir para aqueles que fazem parte das vidas futuras. Muitas pessoas têm receio de contar aos outros sobre as experiências por medo de ser alvo de piadas ou de passar por algum tipo de represália espiritual. Mas o próprio segredo do contato em si pode se tornar tão terapêutico quanto a experiência real. Para muitos daqueles que vivenciaram esse contato, é como se estivessem na presença da pessoa amada no mundo espiritual, num relacionamento tão íntimo quanto aquele que tiveram em vida. Mas, como acontece com qualquer cavalo de pele negro, quanto mais luz incide sobre ele, mais percebemos que todos eles escondem segredos semelhantes. Existem certos tipos de encontros que muitas pessoas vivenciam e alguns deles serão descritos aqui. A primeira coisa seria a comunicação com os espíritos. Embora as experiências de quase morte sejam classificadas como uma das provas mais contundentes de vida após a morte ou do reino espiritual, é a comunicação com os espíritos, a comunicação com o mundo espiritual que tem mais chance de convencer as pessoas da existência de alguma forma de consciência após a morte. O contato com os espíritos sem nenhum tipo de intermediário parapsíquico, tais como canalizadores ou médiums, já provou ser uma experiência tão capaz de mudar a vida do ser humano quanto a descoberta da eletricidade. Entre 1988 e 1995, os escritores e pesquisadores norte-americanos Bill e Jody Guggenheim entrevistaram 2.000 pessoas de todos os Estados Unidos e Canadá. Desde crianças até idosos que vivenciaram a comunicação pós-morte, os entrevistados têm vários tipos de antecedentes educacionais, sociais, econômicos, religiosos e profissionais. Os Guggenheim estimam que pelo menos 50 milhões de americanos já tiveram uma ou mais experiências do dito CPM, que seriam a comunicação do pós-morte. Em seu estudo, eles coletaram mais de 3.300 relatos em primeira mão de CPMs de pessoas que passaram por essa experiência de modo espontâneo e direto. Não havia nenhum tipo de intermediário, tais como hipnotizadores, videntes, médiums ou dispositivos de qualquer espécie nessas experiências. A seguir, a escritora deste livro, ao qual eu estou passando e fornecendo os textos a vocês, ela transcreve um relato verdadeiro, a qual ela julga verdadeiro, de uma comunicação pós-morte feito por um cliente da mesma que compartilhou esta experiência no seu trabalho como astróloga sensitiva. Os nomes, lugares e detalhes pessoais foram omitidos pela mesma, todos alterados, caso realmente sejam citados, para preservar a identidade dos envolvidos. Anna é uma profissional de arrecadação de fundos que tinha 28 anos de idade e morava em Londres, na Inglaterra. Depois que a mãe morreu de câncer, ela descreveu uma inesperada aparição da mãe apenas 6 meses
depois. Era uma manhã de terça-feira. Ana tinha acabado de sair da cama e ainda estava meio sonolenta, mas, quando olhou no espelho do banheiro, viu sua mãe em pé no corredor atrás dela. Havia um brilho suave ao redor da mãe, que sorriu, acenou e soprou um beijo e em seguida desapareceu. Ana esfregou os olhos, achando que estava sonhando, e não pensou mais a respeito até alguns dias depois, quando seu irmão mais novo telefonou para convidá-la para tomar um café e pôr a conversa em dia. O irmão da Ana estava na universidade estudando medicina e raramente conseguiam passar algum tempo juntos. Durante o café, ele disse à irmã, quase envergonhado, que tinha visto a mãe na terça-feira pela manhã, enquanto andava pelo estacionamento a caminho da faculdade. Ele tinha certeza de que era a mãe, porque ela acenou de um jeito que sempre fazia, com ambas as mãos, e em seguida jogou um beijo e desapareceu. Ana contou sua própria experiência ao irmão e ambos ficaram chocados ao constatar a semelhança na experiência de ambos. Daquele momento em diante, eles se tornaram mais próximos, ambos acreditando que tinham realmente visto o espírito da mãe. Outra cliente, embora constrangida ao admitir, revelou que ela sempre sentia o cheiro do perfume de sua mãe falecida quando estava sentada no jardim relaxando. Ela primeiro pensou que se tratava do perfume das flores ou que a vizinha usava a mesma fragrância, mas quando sentiu o cheiro do mesmo perfume um pouco antes de um acidente de bicicleta quase fatal, ela se convenceu de que o espírito da mãe tinha ajudado a salvá-la de alguma forma. Falando sobre aparições espirituais do dito voo 401, talvez o caso mais extraordinário e conhecido de comunicação pós-morte relaciona-se com os fantasmas do voo 401. Para aqueles que ainda não sabem o que eu estou falando, quando o voo 401 da Eastern Airlines caiu num pântano na Flórida em dezembro de 1972, 101 pessoas morreram. No entanto, duas dessas pessoas, o piloto, que seria Bob Loft, e o engenheiro de voo, Don Ripple, têm sido objeto de numerosas aparições relatadas. Não que tenham sido vistos vivos, parece que seus fantasmas assombram os aviões de companhias aéreas que foram equipadas com peças recuperadas do voo 401. Os espíritos de Loft e Ripple foram descritos em detalhes. Eles não foram apenas relatados por pessoas que conheceram eles pessoalmente, mas também foram identificados depois das aparições por pessoas que só viram suas fotografias. No entanto, foi só quando algumas peças não danificadas da aeronave foram recolocadas em outros aviões que os mistérios dos incidentes começaram a ser registrados. As estranhas histórias dos aviadores fantasmas do voo 401 circulam entre as companhias aéreas. Um relato sobre acontecimentos paranormais surgiu em 1974 no boletim de notícias da US Flight Safety Foundation. John Fuller, autor do best-seller do livro The Ghost of Flight 401, levou a cabo uma investigação exaustiva sobre os fantasmas dos dois aviadores com auxílio de funcionários céticos da companhia aérea. Embora a Eastern Airlines tenha se recusado a se pronunciar sobre o assunto, pesquisadores entrevistaram vários indivíduos que alegaram ter encontrado o malfadado par de aviadores em outros aviões construídos pela Lockheed. Parece que até Loft e Ripple dedicaram suas vidas após a morte à tarefa de zelar pelos passageiros e tripulantes dos aviões de passageiros construídos pela Lockheed. Falando sobre reencarnação, vidas passadas e período entre as vidas, o Dr. Michael Newton, autor do best-seller The Journey of the Souls and Destiny of the Souls, é um hipnoterapeuta que começou a fazer regressão em seus clientes para acessar as memórias de suas vidas anteriores. Ele acreditava que é possível perceber o mundo espiritual através de sujeitos hipnotizados ou em estado alterado de consciência. Clientes nesse estado alterado também são capazes de dizer que sua alma estava fazendo entre suas vidas na Terra. Seus livros representavam 10 anos de pesquisas e teorias e ajudavam as pessoas a entender o propósito por trás de suas escolhas de vida e como e por que nossa alma e a alma daqueles que amamos vivem eternamente. A hipnoterapia de Michael Newton é projetada para ajudar o cliente a se reconectar com sua alma. Ele acredita que cada pessoa é muito mais do que seu aspecto físico com que ela se identifica. Ela sugere que somos uma combinação de energias, experiências e aprendizagens de inúmeras vidas anteriores. Cada vida é um conjunto de experiências contrastantes que incorpora a variedade de lições que nosso eu interior, eterno, procura aprender na sua busca por desenvolvimento e aperfeiçoamento.
O eu eterno, sempre em busca de crescimento e novos níveis de compreensão, é o eu anímico. Ele acredita que quase 3/4 de todas as almas que habitam corpos humanos na Terra hoje ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento. As almas deixam de encarnar na Terra quando atingem a maturidade plena. A alma avançada é aquela que é paciente, serena e tem conhecimentos excepcionais, além de muitas vezes trabalhar em profissões de auxílio. A alma avançada irradia serenidade, bondade e compreensão para com os outros, como a Madre Teresa de Calcutá. Não sendo motivada pelo interesse próprio, ela pode ignorar as suas próprias necessidades físicas e viver em circunstâncias muito precárias. O falecido Dr. Ian Stevenson ocupou o cargo de presidente no Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia. Durante 40 anos, ele investigou crianças que se lembravam espontaneamente de suas vidas passadas. A maioria vivia em países em que a reencarnação é uma parte aceita da cultura, mas vários de seus casos envolviam pessoas na Europa, onde a ideia não era considerada parte da religião e, portanto, é mais uma curiosidade. Um dos casos relatados foi o de Gladys Deacon, que fez um relato de sua vida passada no jornal Sunday Express em 1935. O Dr. Stevenson entrevistou-a em 1963. Uma das observações mais interessantes daqueles que trabalhavam como terapias de vidas passadas é a de que as fobias dessas vidas estão normalmente relacionadas à maneira como o indivíduo morreu numa vida passada. E esse foi certamente o caso de Gladys. Gladys nasceu em 1900, numa família católica apostólica romana, numa cidadezinha da Inglaterra. Ela lembrava que na infância sempre adorou o nome Margaret e mais tarde descobriu que seus pais quase tinham dado esse nome a ela. Quando criança, ela fez uma viagem de trem com o irmão para Dorset, um lugar que nunca tinha visitado antes, e comentou sobre como tudo lhe parecia familiar. Ela conta que disse ao irmão que já tinha morado ali antes e lembrou-se de correr por uma colina muito rápido com duas moças segurando suas mãos e que todos caíram e ela machucou a perna. Lembrou-se de que ela se chamava Margaret na época e estava com um vestido branco até os tornozelos, estampado com pequenas folhas verdes. A fonte da memória de uma aparente vida passada de Gladys permaneceu um mistério pelos 17 anos seguintes. Durante outra viagem a Dorset, em 1928, aos 28 anos, Gladys inesperadamente confirmou as lembranças de sua vida passada. Ela viajava com seu patrão de carro quando foi preciso trocar o pneu do veículo, não muito longe de Poole. Enquanto eles esperavam, foram convidados para tomar um chá no cottage nas proximidades. Foi então que Gladys viu-se num velho retrato exatamente como ela descrevera para o seu irmão muitos anos antes, até mesmo com o mesmo vestido estampado que tinha visto em sua visão. Na época ninguém acreditou nela, mas ela finalmente descobriu que a criança, Margaret, tinha morrido de um ferimento grave na perna, causado por uma corrida pela colina com duas empregadas da casa, que tinham tropeçado e caído em cima dela. Margaret nunca mais se recuperou e morreu 2 meses depois. Na parte de trás do retrato estava escrito Margaret Campthorne, nascida em 25 de janeiro de 1830 e falecida em 11 de outubro de 1835. Gladys nasceu no dia 11 de outubro, 65 anos depois de Margaret ter morrido. Isso foi o suficiente para convencê-la da autenticidade de sua lembrança de vida passada. Falando sobre Erkan Çelik, que nasceu em Adana, na Turquia, em 13 de março de 1962. Apenas alguns dias após o acidente de avião fatídico que matou o dono de uma boate de 35 anos chamado Ahmet Delidalba, Erkan nasceu numa família com mais de 15 irmãos e antes que aprendesse a falar, ele já demonstrava um grande medo de aviões. Esse medo podia ser desencadeado pela visão de um avião do céu ou pelo ronco da turbina, e durou até ele ter cerca de 3 anos de idade. Quando Erkan tinha essa idade, ele relatou detalhes de sua morte numa vida passada. Disse a sua mãe, Latif, que em sua vida anterior ele tinha ido a Istambul para encontrar um cantor para sua boate. No caminho de volta, o avião caiu nas montanhas Taurus. Erkan também contou que, quando era Ahmet, ele não morreu no acidente, mas mais tarde, ao congelar até a morte nas montanhas.
O Dr. Stevenson ficou particularmente interessado com essa declaração, pois as pessoas ligadas a esse caso pensavam que todas as vítimas do acidente tinham morrido no impacto. Somente aqueles muito familiarizados com a investigação sabiam que alguns passageiros, incluindo Ahmed, tinham sobrevivido e depois congelado até a morte.